paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e amigos, todos quanto assistir esse vídeo. Hoje é dia 5 de janeiro de 2026 e eu estou trazendo aqui mais um vídeo que vai nos falar do toque da primeira trombeta e abertura do primeiro selo. E isso acontece de Gênesis ao Apocalipse. Cada toque de trombeta e cada abertura de selo. E para nós entendermos o que é o toque da trombeta. O toque da trombeta é o aviso de Deus para com a terra, com a humanidade, seus servos. E esse toque, ele acontece de tempo em tempo, de acordo com cada tempo e época, determinado por Deus. Nós vamos entender que a abertura do primeiro selo, ele acontece quando Deus fala com a serpente, lá no Éden. Quando Deus diz, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus fala para a serpente, que ele colocaria inimizade entre a serpente e a mulher. Isso está escrito no capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 6 ao versículo 12. Esses acontecimentos do primeiro selo, da criação, da humanidade, de tudo que foi acontecendo, né? Até o capítulo 6 do livro de Gênesis, no versículo 12. Nós vamos entender assistindo cada vídeo de cada abertura, de cada toque da trombeta e cada abertura, sequentemente. E quando Deus avisou para Adão não comer da árvore proibida que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento, da sabedoria, que simbolizava o próprio Deus, conhecimento e sabedoria de Deus, o poder, autoridade, domínio que ele tem de todas as coisas, fazer, desfazer, criar, e sabe e vê todas as coisas. Deus deu uma ordem a Adão, ele deu uma lei a ser cumprida, e Adão não cumpriu. E esse foi o toque, o aviso de Deus para Adão. E Deus começa a revelar o selo para, quando ele fala para a serpente e para Eva, né? E Adão ali no Éden. O Senhor fala que Deus tinha algo preparado e que Satanás naquele momento pensou que ele tinha feito com que Deus destruísse sua criação. Mas Deus tinha surpresa pronta, porque no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então a palavra de Deus sempre foi vitoriosa, sempre venceu, todas as coisas fez, como está escrito em Gênesis capítulo 1. Lá em Gênesis capítulo 1 vai dizer que a terra era sem forma, vazia, e havia treva no abismo, mas o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. E Deus usa o poder da palavra, usando a água para todas as coisas vazias. Então a água ali simbolizava o próprio Jesus, a água da vida, que dá vida e existência a todas as coisas, como está escrito também no Evangelho de João, capítulo 1, que sem ele nada seria feito. Então Deus começa a lhe revelar o seu poder, o seu domínio, a sua criação, quando Satanás pensou que destruiria a criação de Deus lá no Éden. E foi ali que abriu o primeiro selo. Vamos entender
a partir de cada vídeo que eu vou fazer, do primeiro, segundo, terceiro e quarto selo até o sétimo selo. Então vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e o 2, que vai nos dizer assim: havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, aqui nós vamos ver uma verdade que muitos teólogos não querem aceitar. Porque muitos teólogos, eles pregam que esse cavaleiro branco do Apocalipse é Satanás. Mas eu digo com toda a propriedade, não é Satanás, não simbolizava Satanás, simbolizava o próprio Jesus de Nazaré que estava sentado em seu cavalo branco. Ele tem um arco em suas mãos. Esse arco, ele representa a simbologia da aliança de Deus, da palavra de Deus, com Noé, o arco-íris, Abraão e sua trajetória, sua descendência, a promessa que ele fez para a descendência de Abraão, de criar 12 tribos de Israel, simbolizando também a arca da aliança feita com Moisés, a arca do concerto e a nova aliança com Jesus. Aí nós vamos ver que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, os acontecimentos, a trajetória do povo de Deus, da história de Deus na terra, ela sempre foi vitoriosa. Por isso, diz que o cavaleiro, ele recebe uma coroa. E essa coroa que Jesus recebe quando ele morre, ressuscita, ele recebe e sai vitorioso para vencer como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele, Jesus, o Verbo, Deus, Espírito Santo nunca perdeu, nunca vai perder, e Satanás nunca vai vencer, nunca foi vencedor e já está vencido, porque Jesus já venceu toda essa batalha. E é por isso que lá no princípio, em Gênesis, ele já diz, saiu vitorioso para vencer, porque a história toda é, trajetória de Deus é de vitória em vitória, de trajetórias e acontecimentos. E nós temos que entender todas essas coisas. E porque o selo não podia ser revelado e nem podia ser discernido para a humanidade, porque só Jesus poderia desatar os 7 selos e revelar os seus segredos, né? E abrir e revelar os segredos aos seus servos, profetas, a quem ele quisesse revelar, como foi revelado a João. E também Daniel, ele viu todas essas coisas, mas ele recebeu ordem para fechar a profecia e não revelar e nem escrever. João também, ele recebe tudo isso, mas João ali não estava entendendo, ele estava recebendo essas revelações, princípio, meio e fim. Então ele não podia colocar em ordem, nem dar discernimento, porque só seria dada a quem Deus, Jesus, quisesse dar. O Espírito Santo, quando viesse à terra, escolhesse a quem ele dá esse discernimento do Apocalipse, para colocar em ordem. E é por isso, meus irmãos, que existe muita contradição, muitos não entendem, não conseguem entender o desatar dos selos e o tempo e épocas do toque da trombeta. E esse toque dessa trombeta e a abertura do primeiro selo, ele acontece até toda essa trajetória da humanidade, desde o princípio da criação até ali no Gênesis capítulo 6, no versículo 12. E a partir daí, Deus já dá outro aviso, já é outro toque para Noé. Ele vai anunciar que vai acontecer um dilúvio.
ele vai dar ordem para Noé, né? E ali já acontece o outro toque da trombeta, e dali já vai ser o desenrolar de outro selo. Mas eu vou gravar o próximo vídeo discernindo o segundo selo. Eu vou fazer selo a cada selo, cada época, cada trajetória. Mas eu já deixo aqui dizer que cada toque de trombeta, cada abertura de um selo, Deus, ele vai julgar a humanidade, ele vai fazer uma limpeza na terra, ele vai matar uma terça parte da terra, do povo que habita na terra, por causa do pecado. Que o pecado, ele de época em época, de tempo em tempo, conforme a trajetória de cada selo, ele se multiplica. E Deus se ira, se aborrece e vem fazer a sua limpeza para dar continuidade na vida humana na terra. E é por isso que esse cavaleiro branco simboliza Jesus. E Jesus não podia dar ainda esse discernimento, porque Jesus teria que cumprir toda essa trajetória do verbo sendo vencedor, para Jesus nascer, morrer, ressuscitar, ser vencedor, receber a coroa de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e como está escrito no Apocalipse capítulo 5, ser o único digno de desatar os 7 selos e revelar os tempos, épocas. É por isso que existe muita contradição e muitos não conseguem entender, porque os tempos começa, o toque da trombeta começa desde lá do livro de Gênesis, desde o princípio da criação. Começa o primeiro toque e a abertura do primeiro selo. Quando chega na criação, aliás, quando chega no anúncio de Deus para Noé, ali já vai ser outro toque, o segundo toque, e o segundo selo vai se abrir. Mas eu vou gravar outro vídeo para nós entendermos todas estas coisas. E Deus sempre me alertou e mandou dizer para cada pessoa e cada igreja onde eu vou ministrar o Apocalipse, que parem de dar honra para Satanás. Os teólogos, os estudiosos que dizem que o cavaleiro branco é Satanás, parem de dar honra a Satanás, porque Satanás nunca foi vitorioso, nunca saiu vencedor e nunca vai vencer, porque Jesus já venceu. E o arco que Jesus tem em suas mãos é o arco que simboliza a aliança de Deus, a palavra de Deus para com o seu povo, as promessas de Deus para com o seu povo na terra, através da Arca da Aliança, aliás, da Arca de Noé, o pacto através do arco-íris, a promessa que ele fez para Abraão e seus descendentes e as 12 tribos de Israel, a arca do concerto que ele fez com Moisés, e também a nova aliança com Jesus Cristo, sempre vencendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e glorificado e exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. E aqui eu deixo mais esse vídeo e prometo logo em breve gravar a nova trajetória do segundo tocar da trombeta e a abertura do segundo selo, para que nós chegamos a ter todo o entendimento do Apocalipse e saber que nós estamos findando a primeira etapa, como eu falei no vídeo anterior do Apocalipse, e já estamos entrando
para a segunda etapa, como disse Daniel e como diz também lá no livro do Apocalipse. Tempo, tempos e metade de um tempos. Mais na frente eu vou estar fazendo um vídeo dessa soma e revelando o discernimento de todo esse tempo, tempos e metade de um tempo. E 42 meses, né? Também 24 anciões, que tudo leva a uma soma simbólica, que simboliza todas essas coisas. E a paz do Senhor, muito obrigada a todos que assistirem e que possam também ter amor pela humanidade, pela criação, pelas criaturas de Deus e possam estar transmitindo esses vídeos que eu estou postando, podem estar divulgando aos seus amados, sua parentela, seus familiares, estejam despertando cada um dos seus amados, em nome de Cristo Jesus. Amém.